Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias. Então, respira fundo, se conecta e escolhe. Entre o 1, o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada opção começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, sejam bem-vindas, aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de mais nada, eu quero pedir que deixe o seu like, comentário, inscrição no canal para apoiar o Tarô da Semana. E aí, meu amor, vamos lá. Nós temos as cartas da Bem-aventurança, o Sol e o Rei de Copas como energia geral desses próximos dias. A Bem-aventurança pode falar sobre um momento de expansão pessoal, de prosperidade, de sorte, em que você tem inclusive a oportunidade de fazer algo que na sua rotina comum não seria tão viável. É como aquela oportunidade de ir jantar em um lugar requintado, ou de fazer uma viagem que hoje não caberia no seu orçamento, mas alguém te proporciona, de receber um tratamento de beleza, um mimo. Sabe quando a gente olha e diz, caraca, isso pra mim é um golpe de sorte? Essa pode ser uma sensação da bem-aventurança. Como também ela vem com o Sol e o Rei de Copas, podendo mostrar um momento de maior intimidade com os seus sentimentos, de maior força criativa. Existe uma disposição maior para aproveitar o seu dia, para fazer atividade física, para ler livros, para aprender, para às vezes sair do piloto automático que pode ser tão desgastante, tão cinza. Quando a gente tem a energia do Sol, que mostra o astro-rei e as flores ao seu redor vicejando, também podemos entender a nós mesmas assim. Da mesma forma como uma planta tantas vezes se vira em direção à luz para se nutrir, você vai conseguir colocar esse foco tão acertado e tão necessário no seu cotidiano. Então, a carta do Rei de Copas traz momentos de maior deleite, de maior prazer, mesmo quando a vida entra no cotidiano, mesmo quando tudo está ordinário, comum. Ordinário no sentido de comum. Também entendo com essas cartas, Luzinha, que será uma semana de boas notícias, e as boas notícias serão bem-vindas, porque é como se elas chegassem apagando incêndio, sabe? Depois de um vendaval, depois de sentir que a vida puxou o tapete, vem aquela sensação de respirar aliviada, perceber que você está segura para os seus próximos passos. E nisso, Luzinha, existem alguns pontos em que você precisa se ajudar a acessar toda essa colheita e prosperidade. O primeiro deles, vamos lá. Carta da nostalgia, roda da fortuna, 8 de paus, representando a sua identidade essa semana. A nostalgia é um tanto quanto autoexplicativa, ela pode mostrá-lo olhando para o passado e enxergando tudo melhor do que foi. É quando você olha para trás e diz, naquela época eu gostava mais do meu emprego, eu me sentia mais bonita, eu estava em um relacionamento, eu tinha mais amizades. Mas a verdade é que se você apertasse um botãozinho para voltar no passado, esse era um período em que você estava se queixando. Já não queria mais aquele trabalho, já não estava satisfeita naquela relação, achava que precisava ganhar ou perder alguns quilinhos. Nada estava realmente encaixado. Mas depois que as coisas estão em perspectiva, às vezes a nostalgia chega como uma voz silenciosa dizendo, tá vendo? Você era feliz e não sabia. Então o que eu quero trazer é, com a roda da fortuna e o 8 de paus, Luzinha, é hora de mudar o disco. Você não está na posição de voltar no passado, mas você está na posição de acessar o presente e mudar do presente em diante. Então a roda da fortuna fala sobre trocar essa vitrola que está arranhada, que só canta a mesma frase, e realmente acessar um caminho de novas descobertas. Tanto que o 8 de paus fala sobre mensagens que você vai receber ao longo dessa semana te incentivando a aprender coisas novas, a visitar novos locais, a fazer novos estudos. Inclusive, quando a gente tem a carta do 8 de paus, é como se fosse uma força direcional que já está em movimento. Então, não é de hoje que você vai sentir que o universo inteiro conspira para que você vire uma página da sua vida e realmente se lance a uma nova perspectiva diante de tudo. Se lançar uma nova perspectiva, Luzinha, não é apenas escolher algo novo ou vestir vermelho se você está habituado apenas a vestir branco. Realmente pode falar sobre se libertar e se desacorrentar de narrativas que te colocam no papel da vítima, que te colocam no papel da injustiçada, que te colocam sempre a buscar alguma realização e depois se frustrar dentro daquilo que foi encaixado. Tem uma frase do Buda Gautama que eu gosto bastante, que é, você sofre porque você deseja. E não é que essa frase fala sobre a gente desejar o sofrimento, mas ela pode representar, por exemplo, a torrente de desejos que escorre através do nosso coração, sendo motivo de sofrimento, porque isso se torna insaciável. Entende? O volume de desejos, e os desejos nunca sendo satisfeitos, e as expectativas jamais entregando
aquilo que a realidade é capaz de oferecer. Então, nesse aspecto, realmente a gente tem essa espécie de recapitulação pessoal para acessar essa energia solar. E outra, escolha bem, né? Aqui eu entendo você já fazendo essas boas escolhas, mas vale reiterar. Se o seu café da manhã tem sido um cigarro e um café, peraí, você não está começando o seu dia bem, correto? Vamos comer uma frutinha, beber um pouco de água, dar uma voltinha no bairro, no quarteirão que seja, alguma coisinha ali para realmente trazer essa possibilidade de funcionar diferente. Como também, assim, essa sensação de nostalgia também pode ser associada ao seu campo afetivo. Sim, porque o lado romântico vem com a colheita, o cavaleiro de copas, o 8 de copas. Vem uma sensação curiosa aqui, Luzinha. Como se você tivesse saído de um ciclo, de um relacionamento muito vicioso e muito doloroso. E você pediu aos deuses, você pediu ao universo, você realmente quis que esse ciclo se desatasse. E agora que experimenta a solitude, você sofre. Como assim? Então, quando a gente tem a colheita, a gente tem realmente um resultado daquilo que a gente quis, que a gente plantou. E quando a gente tem um cavaleiro de copas com 8 de copas, também temos uma visão que dá uma floreada no passado e que acaba se colocando num papel de muito sofrimento, de saudade, de perda, uma sensação de luto. Mas é tudo muito irreal. A sensação é fantasiosa, Luzinha. E algumas pessoas podem me ouvir e falar, Maria, eu não tô entendendo, não faz sentido nenhum pra mim. Então eu vou explicar um pouco melhor. Se você está em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento, não é que todas que me ouvem romperam um relacionamento. Você pode estar nessa relação. Mas digamos que você queria muito que algo dentro dessa relação mudasse. E mudou. E agora que mudou, você não tá feliz. Você queria que talvez essa pessoa te desse mais liberdade. E agora sente que ela tá fria demais. Ou queria que ela ficasse mais calorosa e agora sente que ela tá dependente, que ela tá grudenta. Queria que vocês fizessem uma viagem e agora a viagem é motivo para brigas, para discussões. Queria casar e agora pensar no casamento traz dor e angústia. Vem uma sensação nessa carta do Cavaleiro de Copas e do 8 de Copas de que os movimentos e as alterações que você almejava não foram suficientes. E eles estão de alguma forma trazendo dor ou eles estão trazendo angústias. Então, pode ser uma fase de discussões, pode ser uma fase em que os términos vêm à tona. Esses términos não serão duradouros, mas pode rolar esse tipo de conversa. Os casais não estão se entendendo tão bem. E alguma parte sua, Luzinha, precisa sim assumir uma responsabilidade dentro desses desejos. Por quê? Todo esse sofrimento pode ser resposta de uma projeção. Está projetando alguma parte ferida da sua alma, alguma parte vazia, que busca algum tipo de completude que é inexistente. Também podemos entender aqui, de fato, os casais que estão separados, que romperam, mas que não perderam o vínculo. E aí começam os ciúmes, começam as tentativas de chamar a atenção, começa aquele fato em que o outro já está seguindo em frente, você também, mas daí você acha ruim que o outro está seguindo em frente. A coisa vai ficando incoerente, Luzinha, e eu posso te dizer que é hora de mudar esse disco também. Porque você tem 2 cartas de número 8. E o 8 no tarô fala sobre essa necessidade de quebrar padrões, de realmente assimilar que a semente que você planta vai te trazer exatamente aquele fruto. Eu falei em uma consulta recentemente que a pessoa estava plantando batatas e querendo colher morangos, e que isso seria impossível, e a sensação que vem é essa. Os casais que estão se envolvendo, mas não é um relacionamento sério. Aqui, Luzinha, vem uma energia similar, é como se a relação não estivesse em paz. Você está um pouco obsessiva, cuidado com isso, cuidado para não ir com muita sede ao pote, como também provocando discussões, chamando DRs, antecipando ali demandas e circunstâncias dentro dessa conexão. Quando isso dá uma degringolada, fica triste. Mas essa pessoa está interessada, ela sente paixão. Então, embora vocês estejam em um momento um pouco tenso e podem passar alguns dias de afastamento ao longo dessa semana, isso não representa o fim. Mas daí pode acontecer dessa pessoa se reaproximar e você maltratá-la, ignorá-la, fazer um teste, dizer que não quer, sendo que no fundo quer. E aí isso vai gerando essa colheita que é também um pouco disfuncional. Então tem uma reaproximação que não é pacífica. E no fundo, Luzinha, o que a gente precisa quando temos um 8 de copas é de um momento a sós. A carta mostra isso muito bem. A gente vê esse andarilho, a distância. E a maneira como ele se distancia é muito sábia, porque é muito possível entender e assimilar que ele está só, é claro, mas também ele não está levando grandes bagagens. Ele leva apenas um cajado para que acesse com muita sabedoria os perigos que estão à frente, para que tenha equilíbrio, para que se sinta apoiado. E esse cajado pode ser uma representação da sua consciência, da sua fé, dos seus valores. Basicamente, é um tempo que pede mais recolhimento porque, digamos que a maneira como você está buscando o amor, ela está te machucando e está machucando as pessoas à sua volta. Então, podem rolar algumas discussões, alguns desencontros, mas também pode rolar algum tipo de encontro que é bem passional, mas que não se leva a lugar nenhum.
E mais ainda, o 8 de copas fala diretamente com quem está em triângulos amorosos, porque pode representar um momento de céu e inferno sendo vivenciado. Ou seja, um encontro muito potente, uma ligação, uma troca ali de juras de amor, seguida de essa pessoa fazer algo com a outra, ou de rolar alguma circunstância que você se sente de alguma maneira humilhada emocionalmente. Então, cuidado com esse frenesi, isso pode gerar muita ansiedade. E no pano de fundo, você sentindo que está se cuidando mais, se valorizando mais, de alguma forma indo atrás da própria felicidade, mas para isso precisa soltar algo, sabe, que está preso. E as luzinhas solteiras, por exemplo, elas, vocês, né, com a carta do cavaleiro e do 8 de copas, digamos que existe um desejo de estabelecer um relacionamento sério. Aqui a gente tem a pessoa que tá assim, olha, eu não quero mais só ficar, eu não quero ficar à toa, eu não quero ser feita de bobo, eu não quero gastar tempo, eu quero alguém que venha e fique do meu lado, eu quero uma pessoa para estabelecer uma companhia. Mas, Luzinha, isso não acontece assim, entende? Não vai chegar miraculosamente uma pessoa que olha pra você como num livro de 1800 e diz, pronto, essa é a minha amada, agora tudo está estabelecido, vou me casar. Isso não vai acontecer. Você vai precisar sim sair da sua concha, dar a cara a tapa, sair com pessoas, entender o que elas podem te oferecer ou não, conforme uma relação se desenvolve. Porque não é um conto fantasioso. E aí essa lógica de, é porque eu não quero perder tempo, é porque eu não quero só ficar, isso está fazendo com que você entre numa amargura, numa solidão, com que fique completamente enclausurada. E aí não dá nem margem para uma relação que pode se desenvolver acontecer. Ou seja, Luzinha, essa lógica ela é extremamente contraditória, ela tem sido um escudo de proteção que te impede de se apaixonar, impede que o outro se apaixone por você, impede que as coisas aconteçam de forma natural, porque não é um contrato, você não vai assinar uma carteira de trabalho, pronto, você cumpriu os pré-requisitos e agora você está contratado. Não, não é assim, né? Então, reavalie isso, porque pode existir um preciosismo muito grande dentro dessa lógica. De, agora eu sou a princesinha no castelo, estou dentro de uma masmorra e aguardo que o príncipe ou a outra princesa venha me buscar. Então, calma aí, né? Você precisa também ser acessível, precisa ser vista, precisa ter abertura. E o que eu quero dizer pode rolar uma decepção de querer flertar com alguém e não ser tão bem recebida, ou de perceber que não há correspondência. E aí essa lógica precisa também ser revisitada, tá? E tendo isso em vista, Luzinha, vamos considerar aqui o seu campo material. A vaidade, o 9 de espadas e o 4 de ouros. Algumas luzinhas podem acabar metendo os pés pelas mãos, querendo comprar algo, fazer algum tipo de investimento financeiro que ainda não é o momento de fazer. Isso pode simbolizar, por exemplo, gastar com roupas, com procedimentos estéticos, com um corte novo de cabelo, ou simplesmente gastar com algo que diz mais sobre a vaidade e o ego, como um tênis caro, uma bolsa mais cara, uma coisa de marca que, no fundo, você nem precisa tanto assim. Então, atenção, Luzinha, porque isso pode gerar tensão, comparação, pode ser também um tipo de desejo muito superficial neste momento. Agora, o 9 de espadas com 4 de ouros pede mais consciência sobre o seu planejamento material e financeiro como um todo, sobre as despesas. Digamos que na carta do 4 de ouros é uma fase um pouco mais restrita. Na carta do 9 de espadas é possível que você tenha acumulado algumas pendências ou que já tenha algumas responsabilidades financeiras à frente. E esse desejo de sempre se realizar materialmente, ele pode acabar assim te colocando em maus lençóis. Então, não faça gastos impulsivos, não vá apenas pela marca, não vá apenas pela vaidade, não vá apenas pelo que o seu ego te fala que você precisa materialmente. Preserve, poupe. Isso vai ser necessário. Como também, Luzinha, essas cartas dizem, cuidado para não querer ostentar. Ostentar mesmo. De querer provar para alguém que você está muito bem, ou de querer pagar uma conta para todo mundo em um restaurante apenas para mostrar que você, sei lá, tem um poder aquisitivo. Aqui pede um pouco mais de autoconsciência. Inclusive porque com essas cartas, pode ser que você tenha, sim, algum tipo de imprevisto material ao longo dessa semana. Então, vamos lá. É uma semana em que você está mais radiante, está mais otimista, está se cuidando, mas isso também não pode atingir apenas o nível da superfície, entende? Existem muitas camadas aqui, existem muitas escolhas sendo feitas que podem levar a uma sensação de frustração. E enquanto você não olhar com mais maturidade para essas escolhas, Luzinha, elas podem se proliferar, né? Elas se multiplicam. O mesmo vem a respeito do campo profissional. A gente tem a estrela, o 5 de ouros, o 2 de espadas. Então, o 5 de ouros pode mostrá-la se sentindo um pouco desmotivada, especialmente se você trabalha em uma empresa, em uma instituição. Porque no 5 de ouros,
Você pode perceber que não está sendo tão bem paga, ou que existem outras pessoas com funções similares que recebem mais do que você, ou até no mesmo cargo, né, que recebem mais do que você. Pode perceber na carta do 2 de espadas essa sensação de oposição, que é o que eu quero eu não consigo realizar, e aí eu fico buscando algum tipo de resposta e eu não tenho, eu fico buscando algum tipo de avanço e não consigo, o que me foi prometido nessa vaga não é o que está sendo cumprido na realidade, é como se tivesse algo ali que é desencaixado, algum tipo de lógica que não vinga, né? Que não se estrutura, que não estabelece uma fluidez. E ao mesmo tempo, a gente tem a carta da estrela dizendo que talvez você não vai receber nesse ambiente o mesmo tipo de realização e de sucesso que você almeja. E tá na hora de perceber isso, para baixar também as espadas, abaixar a guarda e ir em busca de novos caminhos. Ou seja, realmente se preparar para buscar um novo trabalho. E aceitar isso pode ser uma verdade difícil de engolir. Porque, é claro, né, você caminhou muito para chegar até aqui. E você já está adaptada, e você esperançou e desejou. Mas digamos que com a carta da estrela, você tem uma chama de uma vela bem fraquinha te mostrando a luz no fim do túnel. E essa chama não vai se iluminar por si só, você precisará ir em busca dessa luz. E em busca significa 5 de ouros. Mesmo ferida, caminhar em direção a um porto mais seguro e mais acolhedor. Profissionalmente dizendo, é perceber que aí tá árido, tá seco. E que as oportunidades serão melhores de um novo jeito. Para quem trabalha de forma autônoma, também vem essa sensação um pouco injustiçada, como perceber que os seus esforços às vezes não levam ao resultado almejado, ou sentir que o mundo está contra você. Sabe aquela sensação do 2 de espadas? É de, poxa, eu vejo tanta gente que não é bom de serviço e parece que está ganhando mais, que tem mais cliente. Eu vejo gente que só porque faz muita propaganda tá rachando de vender, ou eu entrego com tanto carinho, com tanta qualidade, por que as pessoas não valorizam? É como uma voz que tá cansada, e eu entendo esse cansaço, porque o 2 de espadas não é uma energia que acontece do nada, mas ao mesmo tempo, é como se dissesse, né, com o 5 de ouros e o 2 de espadas, Luzinha, mas também vai ter que fazer diferente. Você vai ter, por exemplo, que fazer mais propaganda? Ou você vai ter que conferir esse valor, o que requer um trabalho extra, o que requer que você esteja, assim, dedicado através de novas estratégias e lógicas. As pessoas não vão acordar um dia e perceber tudo isso. É uma mensagem um pouco dura, né? Mas que diz exatamente isso. Se amargurar porque não tá rolando e perpetuar as mesmas estratégias, a mesma forma de fazer o trabalho, é tentar encontrar uma nova estrada e um beco sem saída. E muitas vezes esse é o 2 de espadas, quando a gente bloqueia a nossa visão. Então, é como se a contragosto o tarô falasse, quer dizer, como se o tarô falasse, a contragosto você precisará sim se movimentar de novos jeitos. E o 2 de espadas, a primeira coisa que ele faz é dizer, não tem como, mas tem. Acredite que tem. Acredite que tem, mas que isso representa também alguns desconfortos. Isso representa furar algumas bolhas. Isso representa, às vezes, fazer coisas que você não gosta, exatamente. E um exemplo que eu vou dar, Luzinha, é como se você me dissesse, olha, eu não tô conseguindo clientes. E aí eu posso recomendar a coisa mais básica do mundo, que é, mas faça postagens no Instagram. E aí você vai me dizer, não adianta, na minha cidade as pessoas não compram por conta do Instagram. Peraí, você não está fazendo, você não está abrindo este caminho, você não está, de fato, realizando. Ou a gente pode dizer, tudo bem, então, e se você fizesse uma promoção? E aí você pode dizer de cara, não, promoção não funciona. Peraí, tudo se torna uma situação que é barrada e que não é levada adiante, porque você acredita que já sabe todas as respostas e que tá muito certa. Só que se tivesse tão certa, Luzinha, você não tava se queixando, entende? Então aqui realmente pede esse renascimento para acessar essa luz, essa chama, para acessar esse recomeço. E bem, para as pessoas que estão buscando oportunidade profissional, que não estão trabalhando, vem uma energia parecida. É como um momento em que você busca alternativas, mas você não quer as que estão disponíveis, entende? Encontrar um trabalho comum não é uma opção. Ter que batalhar para subir alguns degraus ou dar alguns passos para trás antes de avançar também não é uma opção. O que você quer é aquilo que seria ideal. Só que aí os 5 de ouros e 2 de espadas mostram que o cenário ideal está longe de chegar. E que apenas através de algum suor e também de algum contragosto, aceitando alguma oportunidade que não é exatamente a perfeita, será possível avançar e de fato encontrar aquele caminho que será teu. Então, aqui pode mostrar, Luzinha, sobre sair de algum tipo também de preciosismo para aceitar alguma oportunidade, entendendo ela como um veículo para que você cresça, um veículo para que você, por exemplo, tenha o capital para iniciar o negócio que você quer, ou para que você tenha a experiência para evoluir, para passar para uma nova empresa lá na frente, para crescer de outros modos.
Então, aqui é como se o sol que abre o jogo, ele também trouxesse muito dessa luz da consciência, sabe? Criar uma nova consciência é um grande chamado. Estabelecer essa nova visão também é um grande chamado. Criar a noção de si é esse grande chamado. E é interessante porque tudo isso vem combinado com a carta da Lua cheia em Capricórnio, com a mensagem: o fim de um ciclo se aproxima. E Capricórnio, querendo ou não, em sua sombra, eu amo Capricórnio, gente, meu ascendente em Capricórnio, meu mapa é todo terra, né? Então, o Capricórnio na sombra dele, tantas vezes é teimoso, a visão é fechada, não consegue enxergar as coisas por um ângulo diferente. Quando a gente tem o fim desse novo ciclo numa leitura como essa, é como se todo um ponto de vista engessado precisasse agora ser reconstruído. E uma grande mensagem para que isso seja acessado, assim, além das perspectivas iniciais de ser mais otimista e tudo aquilo que a gente conversou, vem com a carta do oráculo da deusa, a deusa Eurínome, que fala sobre o êxtase. E eu vou ler pra gente o texto guia, que diz o seguinte: Eurínome dança na sua vida para dizer que é hora de êxtase. Ele está aqui para você em toda a sua plenitude, exuberância e entusiasmo. Como você pode proporcionar a si mesma um êxtase profundamente fortalecedor e alegre? Um caminho é curar as suas feridas. Elas ocupam um lugar emocional em seu íntimo. Uma vez curadas, o espaço que elas ocupavam fica disponível para o êxtase. Outro caminho é abrir-se a ele, invocá-lo, senti-lo e deleitar-se nele. Para aqueles que tiveram pouca alegria na vida, a decisão consciente de cortejar, seduzir e provocar o êxtase certamente é bem-vinda. Eurínome diz que quando você tomar a decisão de dançar com êxtase, a vida a desafiará com novas oportunidades para facilitar essa dança. O que pode realmente, Luzinha, fortalecer a ideia do se cuidar. Quem gosta de dança, de música, de arte, de teatro, também é um convite para retomar isso na vida, pois aí você se torna esse canal de expressão do divino. E quem não gosta, mas tem curiosidade, também se lança. E bom, Luzinha, é um tarô que vem aqui com um puxão de orelha amoroso, como eu gosto de falar, mas eu espero de coração que contemple aquelas que precisam dessa mensagem. Me traga, por favor, nos comentários como ressoa para você. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Um beijo, uma gratidão enorme e até mais. Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Trouxe as cartas da próxima semana. Quero que antes você deixe o seu like, comentário e inscrição para apoiar o tarô da semana. Significa muito para mim. E vamos lá. Luzinha, é uma semana fantástica. Teremos pouquíssimos puxões de orelha, mas muita prosperidade chegando em diferentes dimensões, em diferentes linguagens. Você tem a carta da caridade, 9 de copas e rainha de paus com uma energia geral dessa semana. A caridade e a rainha de paus têm um denominador comum. Ambas são energias de reconhecimento na sua comunidade, no seu meio. Podem mostrá-la recebendo ajuda e ajudando, claro que de formas diferentes, e trazem um sentido de conexão com o todo, conexão com o mundo, de fazer o bem, de auxiliar, de ser útil. Isso pode representar você contribuindo para alguma causa, resgatando um animalzinho de rua, ajudando uma criança que se perdeu na praia a encontrar seus pais, ou mesmo relembrando daquela avózinha do seu amigo que gosta tanto de companhia, levando um bolo para ela, participando da entrega de alimento para instituições ou pessoas que precisam. Não importa como é, se é mais institucional, se não é, se é programado, se não é. Luzinha, você vai ajudar o planeta. Olha que bênção. Como também, a carta da Rainha de Paus fala sobre você se sentir com tudo no balaio, se sentir bem, se sentir confiante, se sentir bonita, se sentir inteligente, sentir que agora pode realmente regozijar, porque você plantou e você colheu e os louros da vitória são seus. Então, essa carta traz poder pessoal, traz libido, traz autocuidado, traz esperteza. E o 9 de copas é como um delicioso banquete, no qual a gente pode se entregar sem culpa, sem pensar no amanhã, realmente com descontração e com alegria. Então, algumas luzinhas serão convidadas, por exemplo, para ser madrinha de casamento. Algumas podem ser pedidas em casamento. Outras vão comparecer em eventos de gala, ou mesmo se não for tudo tão pomposo, é como se fosse tudo tão farto e você se sente tão acolhida, sabe? A ideia do 9 de copas é de que você se sente feliz, você percebe que é merecedora dessa felicidade e ela não cobra caro. Não é uma alegria que te traz ressaca no dia seguinte. Não chega uma conta moral ou financeira no dia seguinte, entende? Então, isso tudo também pode trazer uma sintonia maior com a gratidão. Com olhar ao seu redor e perceber como a vida está funcionando de acordo com o que você precisa.
E o interessante é que a gente tem o número 9. E o 9 tantas vezes fala sobre desapegos, pode falar sobre crises, pode falar sobre a gente refletir sobre algo e entender que é hora de abandonar, seja um conceito, uma ideia, um sentimento. E o mais legal, Luzinha, é que quando a gente tem o 9 de copas, às vezes a gente percebe que a gente está diferente. Que o que a gente busca hoje é diferente do que a gente buscava há um mês, há um ano, há 10. Mas a gente fala, ok, eu mudei, eu evoluí. Saí do meu casulo com asas. Não mais preciso caminhar do jeito de antes. Então, essa sabedoria, ela também é alinhada aqui, Luzinha, com um passatempo, 9 de paus, página de copas. Ou seja, essas cartas vão trazer você se sentindo com o direito de um merecido descanso. Ou seja, a sua rotina pode ser muito puxada, às vezes você trabalha demais, cuida de criança, cuida de casa, cuida de um negócio, tem um cargo de liderança, independente de como tá isso aí. Você estava cansada, né, meu amor? E agora essa carta do passatempo com página de copas mostra que você terá o direito de descansar, de dormir até a hora que quiser, de tomar um banhozinho de sol no meio da tarde, de assistir aquele seriado que tá todo mundo comentando, mas que só você não teve tempo de ver ainda. Entende? Esse 9 de paus que mostra essa pessoa realmente cansada, se apoiando em uma estaca, machucada, ele não vai representar você se desgastando, ele vai trazer o oposto, já que a gente tem a carta do passatempo e do pajem. Vai mostrá-la se revigorando, se revitalizando. Então, um passatempo pode mostrar, inclusive, você jogando com amigos em uma noite de jogos de tabuleiro, aprendendo sobre, sei lá, culturas diferentes através de uma cruzadinha, através de um jogo de curiosidade, pintando, fazendo cerâmica, fazendo algo que traz, querendo ou não, essa voz interna de sabedoria, conexão, estado de presença, diversão. É tudo muito lúdico quando a gente tem um página de copas. A gente quer rir, a gente não quer levar as coisas a ferro e fogo, a gente quer dar gargalhada, a gente quer realmente expressar a felicidade. Então, são cartas bem valiosas aqui. Elas falam realmente sobre pegar leve consigo e não se cobrar. Quem tá tirando férias depois de um tempão, ei, desliga o celular do trabalho, sabe? Não deixa ninguém te apurrinhar, não. E às vezes não é exatamente férias, é só a oportunidade de trabalhar um pouco menos, de tirar 1 ou 2 dias a mais, de viver aí. A gente tem feriado, né, essa semana, algumas pessoas conseguindo fazer ali uma mudança nas datas para encaixar com um passeio, enfim. Então, essa é a perspectiva que temos. E o seu campo emocional, Luzinha, vem com as cartas da modéstia, o louco e o 4 de copas. Digamos que o louco com o 4 de copas remete muito à viagem e a férias, tá? Então, o 4 de copas pode ser uma carta, às vezes, de tédio ou de insatisfação, mas muitas outras vezes a gente interpreta esse arcano como dar uma pausa, desafogar a mente, escutar a voz interior, limpar ali o barulho, viver o silêncio, né? Limpar o ruído externo. E isso também pode trazer com a carta do louco esse lado lúdico. O louco é o bobo da corte, ele é o bufão, ele vai falar sobre você fazendo mais piada, achando graça das pessoas e da vida, conseguindo, inclusive, dentro de um relacionamento, se expressar com despojamento. Lembrando que o simples, às vezes, é tudo que você precisa dentro de uma relação. Vocês vão se sentir mais felizes, às vezes, passando um café e dando, não sei, bom dia ao cavalo da rua, do que exatamente através de metas mais elaboradas. Então, os casais que estão em um relacionamento sério, como namoro, noivado, casamento, é um momento de reconexão, é um momento de sintonia, é um momento de paixão. Vocês vão se divertir, vocês receberão amigos em casa ou vão fazer visita a amigos. Muitos casais farão pequenas viagens em conjunto. A carta da modéstia vai mostrá-la se importando mais com o básico, se importando mais com os detalhes. Também pode mostrá-la mais humilde, não esperando tanto que o outro seja do jeito que você quer. Esse estado de aceitação cria uma nova conexão também dentro do relacionamento, porque quando a gente aceita o outro como ele é, a gente valoriza, e aí a gente é valorizado de volta. Então, pode acontecer, inclusive, Luzinha, muita reconciliação romântica essa semana, de casais que estavam pensando em terminar e percebem os motivos para continuar juntos. Quem tem família constituída, espere por excelentes momentos com família, com adolescentes, com crianças. Mesmo se os adolescentes estão na fase revoltada, que não querem nada com os pais, essa semana eles estarão mais dóceis e amorosos. Será possível realmente se divertir, como nos velhos tempos, é claro. E as luzinhas que estão se envolvendo com alguém, não é um relacionamento sério. Pode rolar uma pequena viagem de última hora. Tipo, a pessoa fala, tô pegando o carro e tô indo pra praia no final de semana. Bora. E você fala, bora. Isso pode envolver aquela sensação de turma,
Não apenas vocês, mas outras pessoas envolvidas. Traz também essa ideia dos jogos, da alegria, da diversão. E me vem como você sentindo que a vida está te surpreendendo através dessa conexão que vai se tornando mais forte. O logo fala muito sobre o nosso estado natural. Então, conexão com a natureza, de fato, pode valer muito a pena. Especialmente se for numa atmosfera mais da aventura, de fazer uma trilha, de fazer um acampamento, de querer montar ali aquele fogãozinho improvisado para assar um pão na chapa, sabe? Isso tudo realmente vem. E os casais estarão realmente a vento e pouco. Você vai perceber sinais de que essa pessoa quer avançar junto a você. Também, assim, essas cartas podem falar sobre as luzinhas solteiras, é claro, que estão aqui com a perspectiva de estarem tão despojadas, tão desencanadas, tão de boa com a vida, que passeando ou fazendo esse tipo de aventura e de expedição, podem conhecer alguma pessoa nova. E esse conhecer uma pessoa nova pode ser gostoso, porque é aquele momento que você não tá esperando nada de ninguém. Você fala, eu tô indo, eu não vou nem ficar aqui me empiriquitando todo, me arrumando demais, tomar um banho, passar um protetor e vou pro mundo. Esse estado de leveza mostra, Luzinha, que você não está mais acorrentado ao passado, que você está mais consciente de quem você é, que você está se permitindo receber a vida, né? Viver. Então, é uma energia muito gostosa e muito favorável também. E aqui, Luzinha, não estranhe se você conhecer uma pessoa que é um pouco mais nova do que você, ou através de uma atividade circense, através de uma feira, através de artesanato. Pode ser alguém que tem uma pegada de viver o mundo até um pouco mais despojada, seja esses nômades digitais da vida, uma pessoa mais hippie. Isso também vai ser legal, porque vai te mostrar um pouco mais sobre o sentido, o valor, sobre o que importa, né? Como se fosse alguém que fosse te mostrar através das próprias experiências o que importa de verdade. Então, muito bom. Aqui, Luzinha, sobre trabalho, sobre dinheiro, a gente também tem excelentes notícias, então tô muito feliz com o Monte 2, muito feliz. A gente tem o Amor Fugaz, o 10 de ouros e o 7 de ouros. O Amor Fugaz pode falar sobre aquelas experiências que são momentâneas, mas que são muito prazerosas. E que não é porque elas são momentâneas que elas não valem, ou que elas são inferiores, mas sim porque elas não serão eternizadas. Então, às vezes nessa energia, é aquele momento que você está gastando mais dinheiro com a viagem que você está fazendo, ou que você vai fazer, ou simplesmente você se permite viver aquela experiência tão almejada, mas que antes ficava na panduragem, sabe? Então, às vezes no 10 de ouros você se permite, quem sabe, receber uma massagem profissional. Ou, né, eu tô vendo aqui a figura que mostra o homem, o seu cão amigo, o momento que você leva o seu cachorrinho numa creche para cães e fala, caraca, ele adorou, tô feliz porque eu proporcionei esse momento pra ele. Ou quando você permite que aquele artista de rua de fato pinte a sua caricatura, sabe? E dá uma contribuição financeira, paga por aquele trabalho. A carta do 7 de ouros mostra que ao mesmo tempo que você se sente abundante e consegue usar dos seus recursos, você também vai poupar. Então é interessante porque o 10 de ouros pode mostrar, através da família ou através de processos judiciais, no caso, você recebendo algum valor maior. E esse valor maior te permite viver todas essas experiências que eu estou mencionando. O 7 de ouros já tem uma energia um pouco mais consciente, mais responsável, de querer juntar um pouquinho na poupança, ou de fazer um investimento numa renda fixa, de querer de alguma forma preservar um dinheiro que vai ficar ali por um tempinho, rendendo, acumulando, antes de você poder colocar as mãos nele de novo. Então, são cartas muito gostosas e naipe de ouros para dinheiro mostra din-din na conta, prosperidade. Agora, aqui, Luzinha, quando a gente pensa no trabalho, a gente tem a carta que eu amo do oráculo de Delfos, do novo oráculo de Delfos, né? Que é a carta A Paz. A Paz fala sobre sossego, tranquilidade, coração leve. A carta do Rei de Paus casa muito com a Rainha de Paus, porque fala sobre você se sentir confiante dentro do reconhecimento e dentro dos próximos passos que você está dando, dentro do reconhecimento que você recebe e que você se dá. E o 10 de paus pode mostrar o fim de uma temporada e o início de uma próxima, depois de bastante esforço. Então, se você está trabalhando em uma empresa, pode ser o momento que um grande projeto é concluído. E agora é a hora das bonificações. Se você estava passando ali por um ciclo de promoções, é o momento que vem as respostas e os feedbacks e possivelmente você recebe essa promoção. Se você estava esperando ali para fechar um contrato, para fazer uma venda, para fazer uma apresentação, você faz isso e recebe várias estrelas no caderno, sabe? Então, principalmente pelo Rei de Paus e o 10 de paus, em alguma grande responsabilidade que você estava em mãos, agora te oferece a chance da colheita e você pode acabar recebendo, inclusive, um feedback muito bom de alguém que é muito importante, alguém que é grandioso dentro do seu trabalho.
Seja aí a figura de um CEO, de um líder, de um cliente importante, vem aí essa notoriedade. E o 10 de paus mostra que o sacrifício compensou. Agora, a luzinha que trabalha de forma autônoma. Que delícia, né? A carta da paz vai te mostrar tendo confiança de que você faz o seu trabalho bem feito. Os seus consulentes, os seus pacientes, os seus clientes te dão bons feedbacks. Você se sente em conexão e amor com o trabalho. O rei de paus mostra reconhecimento. As pessoas percebendo que você realmente é capaz. Você conseguindo expor isso de uma forma que não é agressiva. E o 10 de paus mostra bastante serviço. Talvez você dando de fato essa pausa essa semana para se restaurar, para se reconectar, mas bastante serviço de um jeito que pela energia do 10 de paus é como se fosse também o fim de um ciclo e o início de uma nova temporada. Então, às vezes você acabou de fazer uma temporada de promoções, ou agora você vai dar uma pausa para pensar no próximo produto, na próxima estratégia, antes disso vai dar uma respirada funda antes de prosseguir. Essa é a sensação geral que vem, sabe? E as luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais, é bem possível que você esteja em paz e confiante de que algum processo que você está vivenciando está avançando. Talvez você não vai começar a trabalhar exatamente agora, mas passa na próxima etapa de um processo seletivo, ou começa a ter uma conversa importante, interessante, uma conversa relevante com alguém que pode te oferecer, sim, uma chance profissional. E aí essa figura é o rei de paus, que percebe que você é boa e vai, de fato, apostar essa ficha em você. O que eu entendo é que é um momento de recapitulação, é um momento de recomeços, é um momento em que você sente que fez tudo o que podia, porque realmente fez, e agora pode ficar aliviada. Então, isso casa bastante com a carta do oráculo da Lua, que foi a carta da Lua Nova em Capricórnio, porque ela diz, o seu esforço está valendo a pena. E a Lua Nova, ela tem toda essa energia de algo novo que começa a surgir, algo novo que vai sendo revelado. A energia de Capricórnio traz tanto a sensação da resiliência, quanto do comprometimento, quanto da conexão com o elemento terra, com a estrutura, com aquilo que pode se solidificar, né? Então, é como um caminho que vai te levar a uma jornada mais serena e mais consistente. E também temos, é claro, uma carta do oráculo da deusa, e veio pra gente Baba Yaga. Nossa, uma deusa, inclusive, muito potente, muito forte, e eu vou ler pra gente o texto guia. Inclusive, a Baba Yaga, ela é mencionada naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, no conto de Vasalisa. Então, as luzinhas que são mais curiosas podem buscar esse capítulo na internet, audiolivro, ou se você tem o livro, releia, quem sabe, né? Bom, aqui diz, Baba Yaga voa para a sua vida em seu almofariz para ajudá-la a alimentar a totalidade, entrando em contato com a mulher selvagem. É hora de religar-se ao natural, ao primitivo, ao instintivo. Está na hora de soltar os cabelos, o corpo e sacudir a vida. Você baniu a mulher selvagem para o calabouço? Você a acorrentou, amordaçou, engaiolou para que as pessoas não descobrissem que você não é boazinha, pura e limpa? Solte-a, você não precisa dela. A mulher selvagem é parte da sua alegria, vitalidade e criatividade. Ela é você e você precisa de cada parte de si mesma para dançar a totalidade. Baba Yaga diz que é muito importante você aprender a integrar a mulher selvagem na sua personalidade, porque uma mulher selvagem não integrada cria comportamentos autodestrutivos. O aspecto selvagem existe e precisa ser expressado. É sua escolha expressá-lo de forma criativa ou destrutiva. E aí, dessa vez eu vou ler pra gente o poema que cada carta carrega, pois o de Baba Yaga diz: caminho pela floresta e falo intimamente com os animais. Danço descalça na chuva, danço nua, viajo por caminhos que eu mesma faço. E da maneira que me convém. Meus instintos e meu olfato são aguçados. Expresso livremente minha vitalidade, minha alegria pura e exuberante para agradar a mim mesma, porque é natural, é o que tem de ser. Sou a selvagem e jubilosa energia vital. Venha e junte-se a mim. Então, essa energia fala muito sobre a gente não se conter, sobre a gente não tentar ficar sendo muito polida, muito boazinha, pra gente não se amiudar para parecermos impecáveis, feitas de porcelana ao nosso redor. E às vezes um pouco do nosso lado selvagem, da nossa parte feral é importante, porque assim a gente lembra o que é pulsar, o que é vibrar, o que é ser, sem precisar pedir desculpas por isso, né? E bom, Luzinha, me conta como tudo isso ressoa pra você. Temos uma semana muito vibrante à frente. Eu espero de coração ter contemplado quem precisava com essa mensagem. Se você puder comentar pra mim como foi essa semana e como ela vai ser na próxima, eu vou ficar muito grata. E bem, gratidão, um beijo e até mais.
Luzinhas do Monte 3, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de iniciar a leitura, eu quero pedir o seu like, comentário e inscrição para apoiar meu trabalho. Isso significa muito para mim. E vamos lá. A gente tem a carta do romance, 4 de espadas e o mago como energia geral dessa semana. O romance, que é representado lindamente nesse oráculo como Eros e Psique, um casal mitológico muito apaixonado, pode representar também um momento em que você descobre a verdade sobre si mesma ou sobre algum evento, sobre alguma situação do passado e de alguma forma gosta do que vê. Eu entendo que esse é o ponto da caminhada em que o romance se mostra. É quando a gente se apaixona pela realidade, pela vida. O que vai trazer, claro, uma sensação de gozo, de alegria, de prosperidade, de realização. Mas não significa que tudo já está feito. Não é o momento da colheita, é o momento de entender o caminho. Luzinha, isso é tão precioso quanto o momento em que você morde o fruto suculento. Saber o que você vai plantar, saber como você vai cuidar, é como encontrar ali o código da Vinci. Então, a gente tem a carta do 4 de espadas e a carta do mago, mostrando que as luzinhas que estavam perdidas, com bloqueio criativo, não estavam entendendo nada, um palmo na frente do nariz, terão um momento eureka, terão um insight. Esse insight, luzinha, ele pode ser provocado por investigar aquela água profunda, por investigar onde você não vinha olhando. Isso me lembra bastante ao conto do Barba Azul, quando a donzela do conto decide abrir a única porta do castelo que o marido dela falou que ela jamais poderia abrir. E quando ela abre, ela descobre uma cena de horror. E ela sai correndo, e ela se liberta, e ela é salva pelo gongo no fim do conto. Ou seja, é como se você entendesse algum tipo de perigo, ou algum tipo de arapuca pessoal, algum tipo de auto-engano, algum tipo de negligência que você vinha estabelecendo consigo mesma, ou diante da intenção de outras pessoas. E no lugar de se vitimizar, de chorar, de sofrer, você fala, caraca, que bom, agora eu tô livre, agora eu sei pra onde eu vou caminhar, eu tô entendendo meu lugar ao sol. Então, Luzinha, a gente tem a carta do mago aqui mostrando novas ideias, mostrando também você assimilando quais recursos já tem ao seu dispor e já tem ao seu redor para, de fato, começar alguma coisa nova. A carta do 4 de espadas fala que ainda é necessário ter boquinha de siri, ou seja, caladinha, não fique divulgando isso para Deus e o mundo, fique na sua, até mesmo para entender melhor como é que tudo vai ser viável, sabe? Mas a ideia, Luzinha, aqui, essa semana marca, sim, um momento novo, uma trajetória nova. Tanto pela carta do mago quanto o as de paus, que está aqui representando a sua identidade. Então você, essa Luzinha, você essa semana, Luzinha, vem com as cartas, o presente, a rainha de copas e o as de paus. A interpretação inicial mais óbvia é que, de fato, você pode ser presenteada por alguém nessa semana. Pode ter uma circunstância em que você recebe um prêmio por um sorteio, ou uma pessoa querida te dá algo de presente, quem sabe as taurinas fazendo aniversário, sabe? A ideia que vem é que você é agraciada pela vida e isso te traz também a sensação de contentamento. Também podemos entender que a carta do presente chega como o universo te oferecendo a oportunidade de desembalar algo a respeito da vida, de descascar a fruta para ser consumida, de realmente abrir essa caixa pessoal e entender o que está lá no íntimo. Então a rainha de copas com as de paus mostra você dando voz a algum tipo de desejo ou de sentimento que ficavam escondidos, que ficavam ocultos. Sabe, a hora que você fala, nossa, realmente, eu não tenho o menor desejo de empreender, eu vou me libertar da ideia de que eu tenho que ser autônoma, de que eu tenho que fazer meu dinheiro trabalhar para mim, eu quero trabalhar em um local, eu quero construir uma carreira, ou eu quero ser funcionária pública, é isso. Às vezes é o oposto, é percebendo que para você, quem sabe, o relacionamento romântico como um todo tem sim muita importância, que você não quer ser essa pessoa totalmente independente, que apenas cuida dos negócios, que apenas cuida da rigidez da vida, quer sim esse lado um pouco mais caseiro, um pouco mais romântico. Ou o oposto, né? Foi condicionado a desenvolver esse lado muito doce, muito passivo, muito romântico, e agora quer ter essa força de ação maior, quer de fato empreender, quer de fato começar uma trajetória com um pouco mais de bravura. Basicamente, Luzinha, vamos pensar que o que você vinha escondendo de si, e que até mesmo poderia considerar que não tinha nada a ver com você, vem à tona. E na carta do as de paus, a gente pode já assimilar você dando os primeiros passos nessa direção. Então, é um momento muito libertador também. E quando eu falo libertador é porque o as de paus, ele não pede licença. O as de paus apenas acontece, sabe? Ele é como um momento que você... Ele é como realmente um momento em que as coisas se manifestam. E com o as de paus não tem muito delay entre a gente pensar e acontecer, sabe? É uma coisa ali quase que instantânea. É igual, vamos pensar assim, igual milho de pipoca. Você coloca no fogo, ela já vai estourar, sabe?
Então, é um momento, inclusive que com a Rainha de Copas e o As de Paus, Luzinha, você vai se permitir usar das suas forças criativas, do seu lado artístico, um lado que já pode ter sido subjugado, oprimido, tolhido ao longo da vida. Você pode ter sentido algum traço da sua psique, da sua personalidade sendo reprimidos. E agora, isso se torna um grande talento, uma grande força. Então, inclusive, é aquilo, né? Às vezes, quando você tinha 10 aninhos de idade, você quis apresentar um teatro na escola e aí os coleguinhas riram, ou a sua família falou que você não foi tão bem assim, aquilo ficou recalcado dentro da sua alma. E agora você fala, não, eu quero sim, eu vou falar em público, eu vou me apresentar, entende? Então, especialmente as luzinhas que têm uma veia mais criativa e artística mesmo, como compositoras de música, como escritoras, poetisas, artesãs, você vai sentir ali que essa voz que andava tão silenciada, tá ganhando mais volume dentro da sua alma. E algumas pessoas vão até fazer, entre aspas, a loucura de querer abandonar um projeto de vida que está muito estruturado para seguir esse caminho mais artístico, mais terapêutico. E todo mundo à sua volta vai falar, socorro, o que está acontecendo? Ela tá biruta. E talvez esteja, só que segue muito lúcida. Talvez o momento biruta seja o mais lúcido que você já passou, né, minha luz? Então, essa é a percepção que eu tenho dessa Rainha de Copas. Ela é uma carta que também esconde segredos. Olha só que interessante o simbolismo dessas cartas. A gente tem o 4 de espadas que usa essa máscara, a gente tem a Rainha de Copas que tampa a boca com essa taça. A gente vai ter, inclusive, uma Rainha de Espadas que, antes de falar, também usa a sua espada para avaliar a situação quando a gente chegar sobre dinheiro. Então, isso tudo mostra você assimilando muito mais do que falando. Mas a gente também tem as duas cartas de ação, como o Mago e o As de Paus. Então, você faz. Depois que tiver seguro, o mundo fica sabendo. Não precisa contar agora, porque senão pode vir alguma opinião, alguma coisa que quer te desestimular, quer falar, ah, mas nessa idade você vai fazer isso? Ah, mas você já percebeu que isso pode dar errado? Ah, mas eu conheço fulano que foi fazer isso e tá morando debaixo da ponte. Assim, pode chegar essa espécie de energia atravessada que te descompensa, né? Agora, essa energia atravessada dificilmente viria de dentro de um relacionamento mais próximo ou de uma amizade, inclusive porque o campo das relações está uma dádiva. A gente tem a inocência, o 3 de paus e o mundo. Então, essa carta da inocência, ela se assemelha bastante a uma sensação de coração limpo, de pureza, de não se perceber toda embaraçada, toda enrolada em conexões nocivas. Imagina o coração de uma criança que vai dar a mão para qualquer pessoa próxima, vai pedir carinho, vai pedir colo, não vai se sentir ameaçada diante do mundo. Claro, a gente está falando de uma criança saudável, né, que cresce em um ambiente saudável, que percebe que o mundo à frente é gigantesco e as possibilidades também. É a criança que fala que quer ser presidente ou astronauta ou um astro de música, sem considerar que o mundo pode ser difícil, que ela pode ser julgada, que a trajetória é cheia de vieses políticos e de interesses. Então, esse estado de inocência traz a alma purificada e imaculada. E apenas a partir de um terreno tão fértil é possível a gente ser o 3 de paus em uma relação. Ou seja, os casais que estão em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento. No 3 de paus é um momento muito empolgante porque vocês estão chegando em um verdadeiro acordo sobre como querem essa relação e o que querem dessa relação. Inclusive o 3 de paus é aquele momento que os combinados começam a acontecer. Em que você diz, ah, eu queria que a gente morasse mais perto do campo. E aí a pessoa diz, ah, mas eu quero na cidade. Então vocês encontram ali um meio termo. Ou que vocês começam a estabelecer, dentro dos próximos anos a gente vai viajar para esse local, a gente vai construir uma casa, daqui a pouco a gente vai adotar um cão, ou a gente vai ter filhos, e aí a gente vai ter essas metas em comum, e uma vez por semana a gente vai fazer, sei lá, um curso de culinária juntos. Esse 3 de paus mostra que a relação evolui através desses novos combinados e o mundo é uma carta de expansão. Outro ponto bem legal é casais que vinham morando com algum familiar até estabelecer uma condição financeira mais estruturada, agora estão mudando de casa, estão conseguindo o cantinho deles, estão nessa fase de felicidade, nessa nova etapa, tão alegre, tão recompensadora. Os casais que têm também o sonho de fazer uma viagem internacional, de fazer aquela lua de mel que ainda não puderam, também devido a questões materiais, agora tem essa oportunidade. Então, tem uma sensação de expansão, de desvinculamento, de cuidar do jardim pessoal de vocês. E seu coração, Luzinha, ele tá doce, sereno recebendo. Também são cartas que podem mostrar os casais que vinham morando longe devido ao trabalho, agora se reaproximando e morando perto. Os casais que estão namorando, estão juntos e
é um relacionamento à distância, também podem passar uma temporada maior juntos, não exatamente mudando de casa, mas tendo esse reencontro. E isso também fazendo muito bem, sendo bem prazeroso. Bom, tendo isso tudo em vista, Luzinha, quando a gente pensa nas pessoas que estão se envolvendo e não é um relacionamento tão sério, essas cartas vão mostrar a relação fluindo muito naturalmente. Inclusive com a carta do 3 de paus, é como se vocês abrissem o jogo falando: eu tô gostando de você, eu tô te levando a sério, eu penso sim em um futuro em que a gente pode dar certo, em que a gente pode talvez estabelecer um relacionamento mais íntimo. Nessa carta do mundo, você percebe que já faz parte da caminhada dessa pessoa. Essa pessoa não esconde da família que está com você e nem você faz isso. Essa pessoa tá bem resolvida com o passado, ela tá cumprindo com, vamos dizer assim, que as expectativas implícitas que um tem em relação ao outro, e agora isso tudo fica mais evidente. Então a carta da inocência vai te mostrar também com o coração muito puro, dando voz a essa relação. É uma mensagem que também traz a possibilidade desses casais fazerem pequenas viagens em conjunto. Vem essa ideia de ser apresentado aos amigos, de fazer algum tipo de plano que mostre que dentro de alguns meses vocês estão se enxergando um na vida do outro. Tem aqui toda essa energia de expansão, de descoberta e de uma coragem de estar junto, que apenas é possível quando a gente não tá devendo nada a ninguém, quando a gente realmente pode amar. Então, vem aqui bastante proximidade, confidência, entender o passado, sonhar com o futuro. Com essas cartas, as pessoas que estão solteiras e não estão se envolvendo com ninguém estão bem. Olha só que beleza, você tá bem, né, Luzinha? A carta da inocência traz isso. De repente, os relacionamentos antigos não se tornam uma espécie de amarra em relação ao passado. Pelo contrário, eles podem se tornar um ponto de expansão, de evolução, de crescimento. E essa carta, por exemplo, do 3 de paus com o mundo, pode mostrar alguém se aproximando de você. Possivelmente essa pessoa mora numa cidade diferente, distante. Pode não ser tão longe, mas não é um conterrâneo, não tá morando tão pertinho. E vocês vão começando ali a pensar em novas formas de se encontrar, em como que uma logística pode funcionar dentro dessa relação. Vem a ideia de alguém que te motiva, que expande os seus horizontes. Talvez essa pessoa já viajou para um lugar que você tem muita vontade de conhecer. Tem todo um repertório de experiências que estimulam. E o legal do 3 de paus, Luzinha, é que você tem interesse no mundo dessa pessoa e ela tem interesse no seu, mesmo sendo mundos diferentes. Então, existe essa reciprocidade, existe esse encaixe. E outra, né? Isso chega também no momento em que você já tá tão desencanada, tão despojada, que parece que é natural, parece que é orgânico, que não teria outra forma de ser a não ser essa. Então, também temos aqui um caminho que é bem prazeroso e bem gostoso. E esteja aberta, coração realmente aberto. Se você conhecer alguém enquanto está viajando também, passe o contato, esteja presente, não fique já pensando que vai dar errado, ou não fique colocando coisas na frente, sabe? Dê realmente espaço para que a relação se desenvolva. Então, essas cartas também podem representar a reaproximação de amizades. Como a gente tem uma lua minguante em Aquário, que começou hoje, né, no dia 20, a gente também pode perceber você perdoando o passado, deixando tudo para trás, realmente se colocando nesse papel de um recomeço que é muito valioso. E isso também traz questões como celebrar mais a sua autoestima, entender que você está aprendendo com a vida também, que não precisa ser tão dura consigo, né? Então, também é interessante. Agora, Luzinho, o seu campo financeiro traz a carta da alegria, o 7 de copas, a rainha de espadas. A alegria é uma carta bem gostosa, porque ela pode te mostrar em estado de celebração, pode mostrar ela gastando um pouco mais de dinheiro com um evento, um espetáculo, um show, ou até mesmo se permitindo ir em um barzinho, visitar amigos, fazer alguma coisa um pouco mais boêmia, um pouco mais festiva, mesmo que isso tenha um custo financeiro um pouco maior. O grande lance, assim, é que a carta do 7 de copas com a rainha de espadas pode mostrar você precisando ficar esperta com pessoas que tentem se aproveitar da sua boa vontade ou que agem de uma forma muito interesseira. Especialmente se você trabalha de forma autônoma ou se você tem muitos contatos mais influentes. Porque é como se tivesse gente querendo te chamar para negociações, mas essa pessoa só quer tirar casquinhas, ela só quer tirar vantagens, ela não vai te oferecer realmente uma reciprocidade. E a rainha de espadas precisa ficar muito cautelosa e ela ser até um pouco mais dura para não acabar desrespeitando a própria intuição, sendo uma intermediária para alguma negociação ou fazendo algum negócio, emprestando algum dinheiro, se posicionando em algo que ela não acredita. Não desrespeite a sua intuição, não importa quem te pedir. Sabe, não importa o favor ou a exceção que te pedirem. A mesma coisa, Luzinha, se você for autônoma. E, por exemplo, uma pessoa que sempre contrata o seu serviço, compra contigo, é atendida por você, diz: mas eu posso dessa vez te pagar depois, ou você faria pra mim um desconto. Alguma coisa ali que você fala: cara, no fundo eu não quero.
E aí talvez eu vou magoar essa pessoa dizendo não, mas eu também tenho que ser legítima comigo mesma. Então aqui vai pedir que você seja um pouco mais firme, tá? Essas cartas também mostram, Luzinha, que não é uma semana ideal para assinar novos contratos. Você pode se divertir com prudência, mas se solta, se diverte, mas não tá na hora de você assinar um contrato de compra e venda, de assinar um contrato com um banco, de, sabe, fazer algum tipo de movimentação novos. Se você puder aguardar esses dias passarem antes de fazer isso, melhor será para você. Também muito cuidado com aquele ditado, né, clássico, de que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Porque também pode parecer isso, alguma coisa que é boa demais para ser verdade, tá muito mais barata do que o normal. De repente você se questiona se isso realmente é legítimo, se é legal, se não é fruto de sei lá, de alguma coisa que paralela, sabe, de alguma atividade ilícita. Então aqui pede bastante cautela em relação aos seus recursos financeiros, apesar de trazer esse momento de realizações. E eu entendo que esse cuidado vem mais sobre as decisões que você toma do que sobre faltar dinheiro ou não. Inclusive porque a gente tem um impulso inicial, 6 de ouros e 10 de copas representando a sua energia profissional, e essas são cartas fantásticas. Eu amo a carta do impulso inicial, ela me lembra muito ao Mago e ao As de Paus, inclusive, porque ela fala sobre aquela força que existe antes de algo se iniciar, antes da vida acontecer. Ela é como uma gênesis. E aqui a gente tem, nesse impulso inicial, um capítulo muito promissor da sua carreira começando. Algumas pessoas não vão nem ter consciência de que isso está rolando. Outras terão essa consciência, mas não imaginam o quanto que isso será recompensador. É quando você se matricula em um curso, é quando você manda um e-mail apenas por mandar, ou faz aquela prova apenas por experiência. E aí na carta dos 6 de ouros você acerta no alvo e é tudo muito orgânico, é tudo muito natural. Também pode representar, por exemplo, você que trabalha em uma instituição. Você estava flertando com um outro setor, com uma outra vaga, com uma área, com fazer algum tipo de processo seletivo interno. E aí você fez, ou você faz essa semana. E de repente dá certo. E aí vem esse contentamento, e vem essa alegria, e vem esse prestígio. E vem no 10 de copas uma sensação de reconhecimento. E vem no 6 de ouros que algum tipo de progresso financeiro pode acompanhar. Também são cartas que podem mostrar você retomando o trabalho depois de uma temporada, seja porque estava de licença, seja porque estava afastada, e agora entendendo um ambiente mais acolhedor, mais favorável. Vim esperando também resultados e progresso quanto a pedidos e solicitações burocráticos, quanto a visto para trabalho em determinado país. Então, tudo isso vem de fato como uma colaboração, e algumas luzinhas vão até sentir que a instituição que trabalha vai ajudá-la num nível mais íntimo, realmente contribuir, vai se importar com você nesse nível mais íntimo. Vem um estado de felicidade, de alegria, e aceite os convites, as propostas, esteja aberta, realmente tenha esse impulso inicial de tomar os primeiros passos quando necessário for. As luzinhas que estão trabalhando de forma autônoma, vem uma energia parecida, né? Às vezes no 6 de ouro você vai olhar para o seu portfólio do passado, para a maneira como você prospectava clientes, para como trabalhava, e vai entender alguma faísca gostosa que ficou para trás, porque o dia a dia vai acontecendo, né? E aí pode ser um momento de puxada dessa faísca. Por exemplo, vou dar um exemplo com o tarô, pois é com que eu trabalho há bastante tempo, né? Vamos dizer que lá em 2018 eu fazia minhas leituras de tarô, e antes de cada leitura eu colocava um mantra para tocar. E aí eu fui parando de fazer isso, agora eu falo, aquele mantra me fazia bem, eu quero isso. E aí, 10 de copas. Isso parece que reacende a chama do trabalho. Energia do impulso inicial. Isso traz novas ideias e novos projetos, novos ideais. Então, a sensação que vem é essa, como também pode mostrar no 6 de ouros, você contratando pessoas para te ajudar, para formar toda uma equipe junto a você. Quem está com muita demanda, contratando outros profissionais para dividir essa demanda. E é claro que você também ter certos ganhos em relação a isso, de uma maneira muito justa, de uma maneira muito equilibrada. A carta do impulso inicial até pode mostrar você começando alguma coisa nova dentro do seu negócio e, sem perceber, trilhando um caminho que vai se destacar bastante e que vai trazer para você também bastante volume de clientes, de vendas, vai se tornar assim quase que um carro-chefe dentro do seu negócio. Agora, as luzinhas que trabalham presencialmente podem acabar fazendo também algum tipo de evento para atrair mais clientes, e vai dar muito certo. Como também quem trabalha com família, com criança, dando aulas e tudo mais, também vai conseguir prospectar mais clientes, alunos, enfim, através de movimentos que fará. Agora, luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais,
É bem possível que alguém com quem você já trabalhou dê as caras, te chame para um almoço, para um telefonema, que algo nessa lógica aconteça. Isso te traz bastante empolgação, as coisas vão se encaixar bem, essa pessoa já vai saber que você é competente, já vai saber das suas qualidades, já vai saber como funciona para você, e vem aquela oportunidade que se encaixa como a mão e a luva. Então, você ainda vai discutir as propostas, como tudo isso vai se estabelecer, mas vem uma ideia bem legal de ser acionada, sabe? De te procurarem. E é engraçado porque vão te procurar depois que você tomar alguma decisão pessoal sobre a sua trajetória e tiver mais dessa clareza ou fizer algum tipo de movimento. Mas sim, vão te procurar, tá? Então, vem uma boa chance de ser recolocada e o passado vai cruzar o presente para que isso aconteça. Luzinha, do oráculo da lua, a gente tem a carta da lua cheia em Áries, que diz: um clímax intenso se aproxima, mostrando, é claro, um momento em que você tem a oportunidade de colheita, de entender o que está à sua frente em diversas áreas, como também mostrando um período um pouco mais intenso emocionalmente. Você estará mais sensível, você vai se sentir um pouco mais agitada, vai sentir mais pressa. Então, gaste bastante energia, não deixe o imediatismo, de alguma forma, perfurar aqui essa energia que está tão fluida, que está tão harmônica ao seu redor. Tudo estará ligado no 220. E quando a gente tem cartas com uma semana muito boa, Luzinha, não quer dizer que você não vai passar raiva, sabe? Você pode sim se irritar, se incomodar, ou querer tudo pra ontem. Então, essa energia da lua cheia em Áries fala: não preste atenção apenas ao que você sente, não vá apenas no impulso, tá? E como carta da mensagem espiritual, o oráculo da deusa traz pra gente a deusa Amaterasu. Vou ler pra gente o texto guia, que diz o seguinte: Amaterasu está aqui para dizer-lhe que você tem de se aquecer no brilho da sua própria beleza. Você conhece a sua beleza única ou sente que não pode ser bela porque não se parece com uma modelo como estrela de cinema? Você está ficando velha e sente que a velhice é feia? Talvez esteja com medo de expressar a sua beleza, com medo de atrair energias indesejáveis. Amaterasu diz que todas as mulheres têm a luz do feminino e que essa luz é bela. Ela aconselha você a abandonar os preconceitos sobre o que é beleza e deixar a sua beleza aparecer. A totalidade é alimentada quando celebramos todos os nossos aspectos. E ser mulher significa ser bela. Então, essa é uma energia interessante porque Amaterasu representa a figura do sol, é a deusa do sol no Shintoísmo, no Japão. E quando essa carta aparece, eu costumo trazer isso aqui no tarô da semana, né? De que é uma das poucas representações do sol enquanto uma deusa, enquanto uma entidade feminina. Geralmente o sol é visto como uma potência masculina. Então, a visão que a gente tem dessa deusa é o poder de ação do feminino também. E como aqui ela está associada à beleza, pode ser sobre florear a vida, deixar a sua casa mais bela, mas também trazer mais desse autocuidado, da autoestima, de se arrumar, de se perfumar, de ter esses momentos de contato, de prazer, de nutrir a si mesma. O que às vezes faz falta e a gente nem percebe, a gente vai se deixando de lado. Então, esse convite é muito amoroso do oráculo da deusa. Bom, Luzinha, me conta como tudo isso se conecta com você. Eu espero de coração ter te contemplado com essa mensagem. Agradeço profundamente a presença. Um grande beijo e até semana que vem.